Olá a todos, meu nome é Rila Arruda, eu sou pesquisadora de museus e hoje eu vou falar um pouco sobre como está o nosso cenário museal. Eu vou dividir em 3 partes essa minha explicação, sobre o cenário mundial, o cenário brasileiro e o cenário amazonense. Primeiro cenário, vou falar um pouco sobre o cenário mundial. O que acontece com os museus no mundo nesse momento? Nós estamos passando por um processo que já vem acontecendo de repatriação, de descolonização dos museus, e de museus estarem em processo de inclusão social, né, inclusive através de legislações em vários países. Temos um fenômeno também que já está acontecendo, que é a curadoria compartilhada. São agentes sociais que participam no processo de curadoria nos museus, não só os curadores dos museus, curadores de artes, mas também, por exemplo, povos indígenas participando desse processo. Temos também uma nova situação nos museus, que já tem alguns poucos anos, que é de interatividade digital. E aí essa interatividade digital, ela vale tanto para exposições digitais, né, sem um acervo em si, o objeto, e que o visitante pode manusear e interagir com a tecnologia. Também tem a questão das exposições virtuais, ou seja, exposições que nascem dentro da internet, seja em sites ou redes sociais, então exclusivamente exposições virtuais. E tem também o tour de visitação virtual, ou seja, por exemplo, um museu que já existe e ele oferta também um tour de visitação do museu. Isso já existia, por exemplo, no Google Arte e Cultura, mas se acentuou e se expandiu na pandemia. Também tem a questão do novo debate do conceito de museu, porque existe um conceito oficial que ele é dado pelo Conselho Internacional dos Museus. Esse conceito ele está em processo de reformulação e participação da sociedade, ainda não está definido ainda. Estão passando por esse processo, vamos dizer, já há um momento histórico. Tem um fenômeno que tem acontecido também um pouco mais recente, que é a exposição de blockbusters. Não sei se vocês já ouviram falar na exposição de Leonardo da Vinci em São Paulo, exposição Frida Kahlo, grandes exposições que rodam o mundo, que atraem um grande público, né? Filas quilométricas. E são exposições que elas são preocupadas, elas têm um plano de marketing, elas estão voltadas para o grande público. Muitas vezes não tem um acervo, são réplicas ou somente interatividade digital. Exposições prontas que rodam vários museus e centros culturais. Você compra o pacote pronto, né? Então o foco ele é sempre o grande público. Vamos dizer assim que é a indústria cultural dos museus. Também tem o que está acontecendo no mundo, são novas formas de financiamento aos museus, também isso tem acontecido. Alguns debates também sobre alguns financiamentos que já existiam e hoje há controvérsias, tipo o modelo dos Estados Unidos de financiamento aos museus, que é o mecenato, né? Tem o mecenas, tem a doação, e aí algumas exposições elas trazem problematizações, críticas, que vai de conta, por exemplo, a empresa do mecenas. Então tem alguns debates, algumas situações, algumas críticas que têm acontecido, e para isso um debate de novo financiamento dos museus em vários países, seja país subdesenvolvido, países de primeiro mundo, esse debate também existe. E por último, no cenário mundial, nós já temos os efeitos da pandemia, porque com a pandemia, o primeiro setor que fechou, né, que paralisou, e o último que está retomando, é o setor cultural. Claro que os museus fazem parte desse processo, né, eles foram fechados, e aí em alguns lugares tem a retomada gradativa, com protocolos, etc, etc. Nós podemos dizer que hoje nós temos consequências desse período de pandemia que nós vivemos, nós já temos consequências. E a partir dessas consequências, a gente tem que elaborar quais vão ser os desafios quando a pandemia acabar. E aí eu posso dar exemplo de setores de educação que houve demissão em massa, né? Aí outros profissionais também, porque não conseguiram a sustentabilidade dos museus com o fechamento por tanto tempo. Então tem uma série de questões que envolvem aí as consequências da pandemia. Bem, continuando aí a minha explicação, nós vamos para a segunda parte, que é sobre o cenário brasileiro. Podemos dizer que nós temos grandes avanços após a Política Nacional dos Museus, uma política implantada em 2003.
E graças a ela, nós tínhamos o Departamento de Museus e Centros Culturais no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só que esse setor ele foi substituído por uma instituição específica para a política de museus no Brasil, que foi a criação do IBRAM, em 2009, o Instituto Brasileiro de Museus. E aí também nós temos o Plano Setorial de Museus, que ele faz parte do Plano Nacional de Cultura de 2010, que também foi um grande avanço. Outro avanço também foi a questão dos pontos de memória. E aí havia os editais, uma expansão de pequenos museus em lugares mais distantes do Brasil, assim. Em 2014, o que acontece? Houve a diminuição do orçamento anual, né, da política museal. E essa diminuição ela foi gradativa, porque ao passo que há um avanço, né, uma subida do orçamento do IBRAM, aí em 2014 ela começa a ter um declínio. E esse declínio está acontecendo até hoje. Inclusive com tentativa de extinção do IBRAM em 2018, mas não conseguiu. Mas não houve extinção, mas estamos vendo um processo lento de sucateamento do IBRAM, sendo que é uma instituição nova, né? Infelizmente. Houve a extinção do Ministério da Cultura em 2019, que nós estamos sentindo os efeitos disso até hoje. Várias instituições que eram vinculadas ao Ministério da Cultura, elas se espalharam. Algumas foram para o Ministério do Turismo, outras para o Ministério da Cidadania. E aí nós temos também um processo de sucateamento, por exemplo, da Fundação Casa Rui Barbosa. E aí, o último acesso que eu tive ao Cadastro Nacional de Museus, que é um grande mapeamento do IPHAN, da quantidade de museus no Brasil, até o último acesso que eu tive, nós temos 3.860 museus em todo o território nacional. Desde museus grandes, museus médios, museus pequenos, museus sociais, museus comunitários, ecomuseus, museu a céu aberto, museus tradicionais, museus institucionais, todos os tipos de museus, né? Inclusive os que são reconhecidos pela nova museologia. Então, basicamente, é esse o nosso cenário brasileiro. Vamos para o nosso terceiro cenário, é o cenário amazonense. E aí, para falar sobre ele, a gente tem que voltar para o século XIX. Quando a gente se trata de política museal no Amazonas, nós temos um histórico de descaso, desde o século XIX. Nosso primeiro museu era o Museu Botânico do Amazonas, que ele existiu entre 1883 a 1890. Né? Infelizmente, ele foi extinto por perseguição de políticos locais, né? E aí, a primeira sede dele ficava na ilha de Caxangá. A segunda sede era numa casa do Barão de São Leopoldo, que ficava no terreno onde hoje é o Instituto Benjamin Constant, mas era outra edificação, não essa que está agora, né? E aí, por perseguição política, eles foram tirados lá e foram para uma sala do Liceu Amazonense, que hoje é o Colégio Estadual Dom Pedro II, né? Nós estamos aí uma história de perseguição política, nosso primeiro museu, que também era a primeira instituição de pesquisa do Amazonas. E aí, o que é interessante falar aqui dentro do Paço da Liberdade? Porque o Museu Botânico do Amazonas, ele fez exposições itinerantes também, né? E uma dessas foi aqui, onde era o Palácio da Presidência da Província. Teve uma exposição aqui, que teve todo um bafafá na época, saiu na imprensa. Aí teve duas grandes exposições na época de existência do museu. Enfim, infelizmente esse museu foi extinto, mas se ele existisse hoje, ele seria a primeira instituição de pesquisa, o primeiro museu, nos mesmos moldes muito parecido de modelo científico acadêmico do que é, por exemplo, o Museu Guildes no Pará, entendeu? Que existe até hoje. Infelizmente, nós não temos mais o nosso museu, devido a uma política museal do descaso, que é assim que eu chamo. Ele foi dirigido pelo prestigioso João Barbosa Rodrigues, né, naturalista botânico. Ele só saiu de Manaus quando ele foi convidado para ser diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E é unânime que o melhor diretor do Jardim Botânico foi o Barbosa Rodrigues, porque ele fez um trabalho de musealização no Jardim Botânico, né? Ele tem busto, ele tem museu, ele tem biblioteca com o nome dele, né? Coisa que Manaus, assim, só alguns pesquisadores fazem referência a ele, né? Ele não é muito conhecido. Depois teve o Museu Amazonense, que ele foi criado para dar continuidade ao acervo que era do Museu Botânico, mas não deu certo, ele durou durante 5 anos.
No século XX, em 1900, o Estado comprou do Bernardo Ramos a coleção numismática e transformou em Museu Numismático Bernardo Ramos, que nós temos a existência dele até hoje, que é o museu mais antigo. E aí vamos pular. Ao século XIX, nós temos algumas tentativas de criação de museus. O Museu do Comércio da ACA, o Museu Didática, que não existe mais, houve a criação da Pinacoteca do Amazonas, o Museu do Índio das Salesianas, privado, o fechamento e a abertura várias vezes do Museu de Numismática, isso aconteceu também com a Pinacoteca, o Museu do IGA, do Museu Crisanto Jobim. Então basicamente o século XIX ele perpassa por esses museus. Pulando para 1997, é um marco que a política museal ele dá um salto com a criação da Secretaria de Estado de Cultura, a criação de novos museus, melhoria dos poucos que já existia do Estado. Nessa época, no município de Manaus, não tinha museu municipal, né? Ele já veio ter oficialmente a partir de 2018, como Museu da Cidade de Manaus, né? E uma tentativa antes de uma gestão de um museu municipal, mas ele não era da prefeitura, ele estava por contrato de comodato, que era o Museu do Homem do Norte, que foi por alguns poucos anos, que hoje está com comodato na SEC, né, do governo do estado. Mas o acervo é federal, da Fundação Joaquim Nabuco. Esse é basicamente o século XX. Aí essa política ela se expande a partir de 97, ela dá um salto, ela tem muitos avanços, mas também tem alguns problemas, né? E aí, para fazer o mapeamento, nós podemos dizer assim, que na capital Manaus há 31 museus federais, estadual ou municipal, privados, e no interior há mais ou menos 5 museus mapeados. Isso porque não foi mapeado os museus sociais, os museus comunitários, os ecomuseus, tudo aquilo que não está cadastrado no Cadastro Nacional de Museus, porque o cadastro ele parte dos museus. Ele não é feito de cima para baixo, né? Os museus que têm que fazer o cadastro. Então, tem museus que não estão cadastrados ainda. E aí, a pesquisa ela é importante para esse mapeamento, porque há novas formas de museus que elas não foram identificadas ainda, né? E isso demanda muito uma questão da logística da Amazônia, né? De entender, e a pesquisa ela ajuda nesse processo, sobretudo a pesquisa acadêmica. Então, para continuar a questão do cenário amazonense, eu preciso falar sobre os pontos positivos, né, de um diagnóstico dos museus no Amazonas, e os pontos negativos, porque os pontos negativos também é importante para o diagnóstico, até para a melhoria dos nossos museus. E aí eu estabeleci alguns pontos aqui e eu vim para frente do CC Oscar Ramos, né, Centro Cultural Oscar Ramos, para falar um pouco disso, né, para representar além do Museu da Cidade. Os pontos positivos. Nós temos um avanço, como eu já disse anteriormente, com a política museal a partir de 97, com a criação da Secretaria de Estado de Cultura. Então, nós temos avanço e expansão de museus e melhoria na qualidade dos museus, recuperação de outros museus que estavam abandonados. Então, nós temos aí, vamos dizer, um marco. A maioria dos museus ele tem entrada gratuita, né? Isso aí poucos são pagos, assim, pouquíssimos. E diferente de outros lugares brasileiros, de outros estados. Temos uma diversidade de acervos. Temos um museu que ele é interativo tecnológico, ele já nasce em acervo, que é o Museu da Cidade de Manaus. E por ser na Amazônia, é justamente por isso que tem essa grandiosa diversidade cultural, né? Museus que são bem diferentes um do outro. Temos a presença de mediadores, seja guia, seja monitor, seja educador museal, que no caso só tem um que tem setor de educação museal, que é o Museu Amazônico. Então nós temos aí essa presença, que muitos museus brasileiros eles não ofertam esse tipo de serviço, e nós temos sempre um tipo de orientação, vamos dizer assim, porque a mediação ela passa por vários tipos de atividades, né? Não é só o guia, mas é também o monitor, o educador museal também, que não existe uma expansão da educação museal aqui ainda, infelizmente. Alguns museus têm presença de bibliotecas, como o Museu Amazônico, o Museu do Homem do Norte também tinha biblioteca na sua antiga sede. O Museu da Cidade de Manaus ele tem um acervo inicial de livros, mas ainda não tem acesso ao público, né? Não está aberto ao público. Nós temos o primeiro museu indígena do Brasil, que é o Museu Maguta do Chicuna, no Alto Solimões,
em Benjamin Constant. Ele é referenciado por todo o Brasil como um pioneiro de gestão indígena. Outros museus também foram criados nesse modelo, nesse formato. Então nós temos aí esse pioneirismo no Amazonas. Temos a presença também de algumas iniciativas locais, como eu já falei, que precisam ser mapeadas. Agora vamos para os pontos negativos, que infelizmente ele é um pouco mais extenso do que os pontos positivos. O descaso museal, né, que ele é historicamente muito presente desde o século XIX. Né? Então nós temos casos aqui de fechamento de museus, não só do primeiro museu, que era o Museu Botânico do Amazonas, mas também o Museu de Ciências Naturais da Amazônia, o Museu Rondon, o Museu Didática, né, e outros museus também que se extinguiram, o Museu do DACA, né, do Comércio. Nós temos aí essa situação, né, emblemática de extinção de museus. O não cumprimento da função dos museus, que é a preservação, a pesquisa e a difusão, a maioria não cumpre essas 3 finalidades. Temos aí uma presença muito grande de museus tradicionais e museus institucionais. Esses museus institucionais, eles tendem a não mudar de disposição, a manter aquela sala memória e não fazer uma renovação expográfica, vamos dizer assim, né? De não ter um trabalho museográfico, um trabalho de curadoria permanente, fazer com que há uma diversificação e trazer mais público. Geralmente o público amazonense, ele vai uma vez, ele não volta mais. E ele já tem uma baixa frequência de visitar museus, né? Não à toa, 71 dos brasileiros nunca foram em museus. E é uma realidade também do Amazonas, infelizmente. Nós temos também uma ausência de planos museológicos. Nenhum museu do Amazonas tem plano museológico. Poucos têm museólogo. A maioria não tem a profissão de museólogo. Eu não sou museóloga, respeito muito o trabalho de museólogos, né? Acho que todos têm que ter um museólogo. Existe uma baixa rotatividade de exposições. Isso não só acontece, como eu falei, de museus institucionais, mas também nos museus tradicionais, né, nos museus mais recentes, nos museus estaduais. Demora muito a mudar de exposição, às vezes fica anos com a mesma exposição e não atrai o visitante para que ele volte. Diferente de outras capitais brasileiras, que há essa rotatividade, né? Exposições de longa duração, de curta duração, exposições itinerantes. Não só exposições permanentes, porque isso já é um pouco defasado. A ausência de planetário, nós não temos planetário, nós não temos mais museu de ciências naturais, nós não temos museu de arte contemporânea, temos um problema de museu casa. O Museu Casa Eduardo Ribeiro, ele não é museu casa. O Eduardo Ribeiro, ele nunca morou naquela casa, então ele não é um museu casa. Ele deveria ser denominado como Memorial Eduardo Ribeiro, Museu do Eduardo Ribeiro, para contar a trajetória política dele, biográfica, mas não é a casa dele, não era a charrete dele, não eram os móveis dele. Aquele modelo de casa é um modelo de família, e ele não era casado, então é um modelo que não tem nada a ver com a trajetória dele. Então isso tem que estar presente na crítica, isso tem que ser ouvido para fazer uma mudança, que isso gera uma questão educacional, entendeu? Enfim, são vários problemas que eu não vou me adentrar aqui. E aí nós temos baixa educação museal. O único museu que tem um setor de educação museal é o Museu Amazônico, é o Museu da UFAM, Museu Federal. A SEC, ela tem um setor de núcleo arte e educação, mas ele é centralizado, eles fazem atividades pedagógicas, eles estão montando um planejamento. Mas quando se trata de educação museal, cada museu tem que fazer suas atividades de educação, né? Tem que ter um plano museal, ele tem que ter, se possível, um setor de educação museal. E aí, como eu já falei, nós temos uma baixa frequência do público visitante, né? O amazonense, o manauara, ele pouco frequenta museus ou não frequenta museus. Temos a questão dos horários também, que eles não são acessíveis aos trabalhadores, né? Horários somente de semana ou até 2 da tarde, eu não abri final de semana. Enfim, a questão da pandemia, isso se acentuou mais ainda. Nós precisamos de estudo de públicos de museus, né? Isso ainda não foi feito. O que tem é levantamentos de quantitativo que cada museu faz e eles mandam o número todo ano para o IBRAM, mas não tem estudo de público de museus, que é algo que eu pretendo fazer um dia, né? Um grande estudo. Precisa da rede de museus, não tem rede de museus no Amazonas, não tem sistema estadual de museus e não tem sistemas municipais também no interior, né? E a realidade do interior, ela é muito específica, como eu já falei, de Amazônia, 5 presentes, outros que não foram mapeados, museus sociais, ecomuseus, museus comunitários, museu indígena,
enfim, né? Eles precisam ser mapeados, são poucos. Se na capital nós já temos uma baixa presença, imagina no interior com poucos museus. Eu, por exemplo, pude ir nos 2 museus de Maués, Museu Dome de Maués, Museu de História e Arqueologia de Maués, que infelizmente, recentemente faleceu um dos fundadores desse museu privado, Museu de História e Arqueologia de Maués, que era o Valdo Mafra, conhecido como Barro do Gambá. Infelizmente ele faleceu, quem fundou o museu foi ele e a esposa dele. O Museu Dome de Maués já é um museu municipal, nós temos uma presença aí do interior de um museu municipal. E, enfim, nós temos toda essa problemática que se trata, né, do tamanho do Amazonas, ou seja, de política museal no interior. Né, e essa crítica ela tem que ser feita, faz parte dos pontos negativos. E o que segura os museus, o que guarda os museus, o que preserva os museus são os trabalhadores dos museus. Né, são as pessoas, sem as pessoas não existem os museus, tanto para ele estar aberto como para o que tem dentro, porque o que tem dentro é produto de trabalho humano, que ele é artístico, ele é tecnológico, ele é intelectual, é um processo criativo, de acervos, de coleções, de museus que nascem sem acervo, de museu a céu aberto, enfim, dos variados tipos de museus que são reconhecidos pela nova museologia. Para finalizar, eu preciso fazer uma crítica relacionada a alguns centros culturais que atuam, na verdade, como centro de memória, que vamos dizer assim, memoriais, que também se caracterizam como museu, como é o caso do CC Oscar Ramos, que na verdade ele é um museu, ele não é um centro cultural, porque o centro cultural ele agrega várias funções, vários equipamentos que estão dentro dele, e não é essa a finalidade. Na prática, se você entrar, você vai ver um museu, um memorial do artista Oscar Ramos, né? Com as coisas que estavam na casa dele, com os objetos dele, com coleções pessoais dele, com obras artísticas, seja cinematográfica, das artes visuais, os prêmios, objetos. Então, eu sempre faço essa crítica. Isso se estende também ao Palácio Rio Branco, ao Palácio Rio Negro e ao Palácio da Justiça, que antes os 3 eram centros culturais. O Centro Cultural Palácio Rio Negro, da memória do Executivo, da política do Amazonas, de Poder Executivo, vamos dizer assim, vamos dizer que ele é um memorial do Poder Executivo, né, o Palácio Rio Negro, e não o Centro Cultural. Assim acontece também com o Palácio Rio Branco, que ele foi inaugurado como Centro Cultural Palácio Rio Branco, hoje ele está sem atividade de Centro Cultural, mas na verdade ele poderia ser o Memorial do Legislativo do Amazonas, ou seja, um tipo de museu. E recentemente o Centro Cultural Palácio da Justiça se tornou o Museu do Judiciário do Amazonas, que já entrou aí no meu mapeamento, que finalmente deixou de ser centro cultural, porque na prática não era centro cultural, ele não cumpriu o papel de centro cultural e sim de um memorial do judiciário. E agora, recentemente, ele foi transformado em museu. E para finalizar, eu trago 3 questionamentos reflexivos. O primeiro deles, quais são os desafios dos museus no mundo pós-pandemia? Segundo, o que fazer para evitar o desmonte da política museal no Brasil? E terceiro, como melhorar o cenário dos museus no Amazonas? E aí fica aí as respostas para nós construirmos coletivamente. Com isso, eu finalizo minha participação aqui na Primavera dos Museus, do Centro de Memória da Justiça do Trabalho. Agradeço o convite, agradeço às pessoas que trabalharam na produção desse vídeo. Espero que isso possa ajudar estudantes, pesquisadores, público em geral que quer conhecer um pouco sobre os nossos museus. Nós temos essa carência mesmo de material na internet. No momento só tem o meu blog, eu desconheço outro site, outro blog, outro lugar que tenha produção de pesquisa, né? Convido outros pesquisadores também a pesquisar sobre os museus do Amazonas. Vamos tentar sanar um pouco essa lacuna que nós temos, né, de material sobre todos eles, né, do interior, da capital. Eu clamo também para as pessoas frequentarem mais os museus, serem mais ativos, reivindicarem quando houver alguma iminência de fechamento do museu, participarem mais. Eu participo de um movimento chamado Abrace o Museu. Nós fazemos pequenos atos de manutenção dos museus, de ativismo aos museus, porque além de pesquisadora, professora, também eu sou ativista. Então é isso. Obrigada a todos, obrigada a você também que está assistindo. Até a próxima!